Bom dia, turma! Um grande beijo para todos, tá legal? Parabéns aí mais uma vez pelas participações, em estarem acordando cedo, tá? Levando as nossas videoaulas aí com bastante responsabilidade e empenho, tá legal? Parabéns a todos mesmo. Bom, nossa aula de hoje será de ciências, tá? Vocês irão utilizar o livro de ciências da página, as páginas somente duas, 164 e 165. O livro de língua portuguesa, né? 308 até 311 e o caderninho de operações para a gente poder estar fixando aí algumas continhas, tá legal? Bom, então primeiro vamos aí ao livro de ciências. O que tem nessa página 164? São somente duas páginas aí hoje de ciências, né? Energia térmica, né? É o que o nosso corpo sente diariamente, ok? Então vamos lá. O calor é a energia térmica que passa de um corpo mais quente, ou seja, com mais energia térmica, né, com mais calor, para um corpo mais frio, isto é, com menos energia térmica. A temperatura dos corpos tem relação com a quantidade de energia térmica. Quanto mais energia térmica há em um corpo, maior a sua temperatura. Bom, então aqui a gente vai estar falando o quê? Do calor, né, dessa energia, né, térmica que vem através do calor, não é mesmo? Então, em alguns momentos, esse corpo pode estar com a temperatura alta, elevada, né, devido a uma grande quantidade de calor, ou esse corpo pode estar com uma temperatura mais baixa, né, de acordo com a temperatura aí. Bom, e aí, existe aqui ao lado um objetozinho muito importante para você estar o quê? Medindo a temperatura térmica aí do seu corpo. Podemos medir a temperatura de um corpo por meio de um instrumento conhecido como termômetro. Então, esse objeto aqui, ele se chama o quê? Termômetro. Esse termômetro aqui é um termômetro que está saindo de linha. Por quê? Né? Ele não está sendo mais muito vendido nas farmácias, não. Por quê? Porque ele é um pouco perigoso. Ele é feito de vidro, né? O perigo não é o vidro. O perigo é um item que tem dentro desse termômetro que se chama mercúrio e é algo assim que agride muito, né, a natureza e a nossa saúde. Então é um tipo de termômetro que já está que está saindo aí do mercado, né? Como ele é de vidro, né, e se ele cai, ele quebra com muita facilidade e aí esse mercúrio se espalha, né? É um item que vem dentro dele, então é um item muito perigoso. O que está sendo muito utilizado agora é o termômetro digital, né, para medir a temperatura dos corpos. Então esse é um termômetro, né? Com certeza vocês devem ter em casa, tá? É um objeto do qual você pode estar medindo o quê? A sua temperatura, né? O calor, né? O calor do seu corpo, seja ele que esteja quente ou frio, né? Essa energia térmica, ela pode estar elevada, né? Com muito calor, ou pode estar baixa, né? Com menos energia térmica aí. O Sol é o mais importante fonte natural de calor do nosso planeta, né? Sem ele não haveria vida na Terra. Bom, então isso aqui vocês já sabem, né? Que o Sol é uma fonte de natural super importante, né? Os objetos expostos ao Sol se aquecem porque estão recebendo calor. Existem materiais que se aquecem com mais rapidez, como ferro, alumínio, cobre e zinco. Eles são chamados de bons condutores. Então, olha só. Então, existem, né, no nosso meio, certo? Alguns objetos que são o quê? Que são bons condutores de calor, como ferro, alumínio e metal aqui que a Tia Aline colocou. Por que eles são bons condutores de calor? Porque quando o calor, né, do Sol, né, bate nesses tipos de condutores, né, de objetos, eles o quê? Eles se aquecem com muita facilidade. Por isso eles são bons condutores de calor. E a Tia Aline trouxe aqui um garfinho, né, de sobremesa, que é de metal, e uma tesoura também, que é feita de metal. E é assim, esses dois itens aqui, eles são bons condutores de calor? Sim. Né? Por quê? Porque eles se aquecem com o calor do Sol com muita facilidade. E às vezes eles se aquecem tanto que a gente não consegue nem colocar a mão sobre ele, né? Então, assim, esses itens, né, são bons condutores de calor. Objetos bons condutores de calor, como ferro, alumínio e metal, né, são aqueles condutores que se aquecem mais rápido aí com o calor do Sol, né, do ambiente, vamos dizer assim. Os materiais que demoram mais tempo para se aquecer, como a madeira, o vidro, o isopor, o plástico e a cortiça, são considerados maus condutores de calor. Por que eles são maus condutores de calor? Porque eles demoram para se aquecer, né? O Sol pode bater, ó, por exemplo, tem uma régua aqui de plástico, né? Esse aqui é um material plástico.
Se o sol bater aqui em cima dessa régua, vai aquecer, mas ela vai custar aquecer. Por quê? Por causa do material, do plástico, né? Ele custa muito a aquecer, ele vai aquecer, mas ele vai demorar muito. Diferente de uma tesoura de metal. Se você coloca os dois objetos aqui no sol, né? Quem vai aquecer com mais facilidade? Vai ser o metal, né? O plástico ele vai demorar um pouquinho. Vai aquecer? Vai, mas vai demorar mais, ok? Então, assim, na natureza, né, nós temos bons condutores de calor e maus condutores de calor. Bons condutores são aqueles que se aquecem com mais facilidade. E os maus condutores, eles aquecem, mas eles demoram mais para se aquecer. Tá legal? Bom, efeitos do calor. A variação da energia térmica pode provocar alguns efeitos nos corpos. Então, assim, a variação, né? Tanto a temperatura pode estar alta como ela pode estar baixa. A variação de temperatura. A temperatura é a medida do estado de aquecimento de um corpo. O aumento da energia térmica eleva a temperatura, ou seja, se tiver calor, vai elevar o calor. Por exemplo, um corpo, né? Vamos dizer que uma criança esteja gripada, né? Esteja doente, né? E aí começa a dar febre, a temperatura daquela criança começa o quê? A aumentar, ela começa a se aquecer. Por quê? Por causa da febre. E aí a mamãe vai lá, coloca o termômetro abaixo aqui do bracinho, né? E aí aquele termômetro ele começa o quê? A se alterar, né? De 36 ele vai para 37, aí 38 e aí 39, né? Graus Celsius, né? A siglazinha aí da temperatura. Então, assim, ele vai o quê? Ele vai aumentando, certo? Bom, e a redução da energia térmica, ela reduz a temperatura, né? Então, pode ter o aumento ou pode ter a baixa aí da temperatura, né? Ela pode estar sendo reduzida. Então, o nosso corpo é assim, né? Ele tanto aumenta a temperatura quanto ele baixa. Vai depender muito da temperatura do ambiente, né? Ou, no caso, também de uma pessoa estar doente. Mudança de estado. Com a variação de temperatura, algumas substâncias ou misturas podem mudar o estado físico. Por exemplo, 100 graus Celsius, né? Então, você tem aí 100, né? 100 graus, que é a siglazinha, a gente já falou disso aqui lá em matemática. E o Celsiusinho, né? Celsius, que lemos. Então, assim, isso aqui é uma temperatura, né? Fervorosa, né? E aí, a água passa do estado líquido para o gasoso. Ou seja, porque a temperatura ela vai estar tão elevada, que a água vai acontecer o quê? Ela vai secar, ela vai o quê? Evaporar, né? Então, ela vai sair do estado líquido para o gasoso, né? Ela vai virar o gás aí. Dilatação. Há corpos que, mediante a variação de temperatura, dilatam, isto é, aumentam de volume, né? Porque tem determinados corpos, né? Isso aqui vocês vão ver em séries mais pra frente, né? Essa questão da dilatação aqui, mas a Tia Aline vai dar um exemplo bem tranquilo. Por exemplo, se você coloca, né? Uma borracha, né? Aquela mangueira aí que você tem no jardim da sua casa. Se você coloca ela no sol, o que vai acontecer? Ela vai aquecer e ela vai dilatando, né? Por quê? Por causa da temperatura, né? O volume dela vai aumentando, certo? E aí na página 165 tem um exercício bem tranquilo para vocês estarem realizando, tá? Exercício 1 aí que é para completar, de acordo com as palavrinhas que tem aqui. O 2, né? Em muitos lugares são utilizados copos ou recipientes de isopor para transporte de café, sorvete ou açaí. Por que o uso do isopor é apropriado nesses casos, né? E aí a gente viu lá atrás ainda agora. Tem o 3 aí, né? Eduardo fez um ensopado de legumes em uma panela de alumínio, com cabo de madeira. Observe a cena e responda. Então, tem uma cena aí. Por que Eduardo consegue pegar na panela sem se queimar? Porque tem a parte da madeira e tem a parte do metal aí, né? E aí vocês vão responder de acordo. Será que porque ele consegue pegar porque a madeira é um mau condutor de calor? Né? Não sei. Será que é um bom condutor? Não sei. 4. Converse com os colegas e o professor. Por que usamos cobertor quando sentimos frio? E aí cada um vai responder a sua perguntinha aí, tá legal? Bom, e aí saindo de ciências, vamos para o livro de língua portuguesa. No livro de língua portuguesa, nós temos uma interpretação de texto, né? Porque a gente precisa ler, fazer leitura e interpretar aí após. Então tem um texto muito legal. Nossa saúde depende da biodiversidade. Destaca o agrônomo no simpósio do direito ambiental. Bom, então vocês vão estar lendo, né, um texto aí
que tem na página 308, 309, e aí nas páginas 310 e 311, que é onde finalizamos língua portuguesa, vocês vão estar respondendo de acordo com o texto, tá legal? Bom, um texto muito bom para vocês estarem lendo e interpretando aí. E após isso, a tia Aline vai estar colocando o que também no grupo? Um linkzinho para vocês estarem copiando no caderno de operações algumas continhas aí, tá legal? Pra gente poder estar fixando. Bom, qualquer coisa a tia Aline está no grupo, tá legal? Para estar tirando dúvida de vocês. Um grande beijo e até a próxima aula.